O que Apocalipse 13 revela sobre os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus? No estudo de hoje, nós vamos analisar a atuação das bestas e entender que o tempo do fim vai envolver uma crise de adoração, engano e lealdade. Sabe por quê? Porque o conflito final vai tocar no centro da nossa fidelidade a Deus. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, que privilégio estarmos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Este é o programa Escola Bíblica. E aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. E a gente estuda com as nossas revistas Esperança, que são distribuídas, colocadas à sua disposição. Nessa temporada estamos estudando a revista Eventos Finais. Você pode pedir a revista, vai receber na sua casa sem nenhum custo. Pode acreditar, tá bom? Como é que você pode pedir sua revista? Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. E o número está aparecendo aí, ó. Esse é o número aqui, eu tenho que vir aqui assim, aqui, ó. 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça sua revista Esperança. Estude, abra a Bíblia. Como serão os últimos acontecimentos? O que a Bíblia fala sobre isso? Mas para entender esses últimos acontecimentos, é importante que a gente faça uma análise ao longo da história. E a gente tem referências bíblicas de eventos históricos que são comprovados, os grandes impérios deste mundo, as estratégias que já existiram para perseguir aqueles que são fiéis. Peça a sua revista. Você também pode ligar para a gente até 10h30 da noite. Nossa equipe está aí pronta para te atender. É o 012 21 27 31 21, esse é o telefone do nosso atendimento, tá? Das 8 às 10h30 da noite. 012 21 27 31 21, telefone da Escola Bíblica. O pessoal vai ficar feliz demais em atender você, te ajudar para você receber a revista aí na sua casa, tá bom? Nós vamos à nossa oração, pedindo que o Senhor nos ilumine, porque vamos abrir mais uma vez a Bíblia. Ontem estudamos Apocalipse capítulo 12, hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 13. Ontem analisamos o pano de fundo do grande conflito ao longo da história e nos últimos acontecimentos, a luta entre o bem e o mal, os personagens, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aqueles que são fiéis, o seu povo, que é retratado ali em Apocalipse 12 como uma mulher, os seguidores do Senhor, e o inimigo que persegue. Então esta é a luta. Vamos orar para a gente entender um pouquinho mais? Pai, nós vamos abrir a Bíblia, que a gente seja guiado pelo Espírito, para a gente entender. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente está tão fechado, né? A gente está tão assim dentro de um sistema que a gente não consegue, às vezes, ter percepção do que as coisas estão acontecendo, de como as coisas estão acontecendo. Por favor, nos dê um discernimento para isso. Eu peço, meu Deus, eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou para a tela rapidinho. Posso ir para a tela rapidinho? Para o quadro aqui? Não para a tela, para o quadro. Vou para o quadro rapidinho aqui, tá? É só para ilustrar, tá bom? Só ilustração quando eu estou falando sobre
o tema do grande conflito, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro, é só para você... podia até colocar na tela uma imagem, mas só para ficar claro. Quando a profecia está falando sobre a mulher, ao longo da história, ela está falando sobre aqueles que são seguidores do Senhor, tá? Aqueles que são fiéis. Vou colocar aqui só um bonequinho, só para ilustrar aqui, tá bom? Aqueles que são fiéis, esse é o significado. E aí nós temos Jesus Cristo, que se apresenta como aquele que é o Salvador, aquele que vem para nos salvar. E esse é o conflito. E aí nós temos o inimigo de Deus. Na profecia é o diabo, Satanás. É aquele que vai tentar destruir o inimigo. O diabo, Satanás, aquele que vai tentar destruir o povo de Deus. E houve ao longo da história sempre perseguição, a tentativa de destruição, destruir o caráter de Deus, depois destruir Jesus Cristo e, consequentemente, destruir o povo de Deus. Mas aqueles que, diz o texto, né, aqueles que aceitaram foram salvos pelo sangue do Cordeiro, por aquilo que Jesus Cristo um dia fez na cruz do Calvário, morreu para nossa salvação. Então nós estamos no meio desse conflito. Nós precisamos tomar a nossa decisão. E como eu mencionei ontem, a gente tem aqui um grande desafio, porque no mundo religioso, às vezes a gente tem a tendência de ter um olhar só para aquele que não faz parte do mundo religioso. E diante desse cenário, nós podemos esquecer que inúmeras vezes a profecia ela apresenta problemas internos, problemas espirituais. E a gente vai ver hoje em Apocalipse 13 que a gente tem, mais uma vez, o diabo se apresentando com os seus poderes. As nações, os reinos e as filosofias, as estratégias que são apresentadas pelo diabo. Então, só para relembrar um pouquinho mais, ontem, depois de mostrar o pano de fundo espiritual, como eu mencionei ali, do conflito em Apocalipse 12, João agora apresenta em Apocalipse 13 a forma histórica e visível pela qual esse conflito se manifesta. Então, João, na realidade, vai dar mais detalhes. Ele vai usar uma linguagem que para eles é conhecida, a linguagem bíblica conhecida, para dar mais detalhes dessa intensificação. O capítulo não descreve apenas violência, ele descreve algo mais complexo, que são o quê? Sistemas de poder. Sistemas de poder que exigem submissão, que moldam consciências e que disputam a adoração que pertence somente a Deus. Sistemas, queridos. Poderes, nações, sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas religiosos que muitas vezes não estão mais bebendo daquilo que deveriam beber, da fonte, da palavra, mas estão bebendo desses sistemas impostos no nível social, econômico e político, e aí são levados. As igrejas, as religiões são levadas. Logo, eu não tenho mais nenhuma diferença daquele que não é cristão, porque eu absorvi esses sistemas que não me dão agora mais adoração a Deus. Deus não é mais o principal. Eu até vou à igreja, eu até abro a Bíblia, mas eu não me rendo mais. Eu quero que Deus me atenda, que Deus faça, porque esta é a ideia que se vive hoje. É a minha experiência, o indivíduo, sou eu sou o centro. Essa é uma ideia que invadiu o mundo religioso. E aí Deus tem que me atender.
Então, quando a gente vai para Apocalipse 13, você percebe que não estamos falando só de destruição, de eventos catastróficos, nós estamos falando de poderes que exigem submissão, sistemas que moldam a consciência e que a igreja começou a beber, os sistemas religiosos. Por isso, Apocalipse 13 é um capítulo decisivo para compreender o tempo do fim. Tenha percepção, queridos, isso não é teoria da conspiração, não é. É evidente. Veio de encontro ao que a Bíblia diz, são sistemas que estão sendo impostos. Então, Apocalipse 13 mostra que a crise final será, no fundo, uma crise sobre quem recebe minha lealdade, quem recebe minha adoração. É sobre isso. Vamos à leitura do texto. A gente tem quantos versos aqui? 18 versos. Vamos tentar nesses minutinhos. Quantos minutos eu tenho aí, diretora? Nesses próximos minutinhos? 18 minutinhos, vamos lá. Vi emergir do mar, mais uma vez mar, lugar de concentração de muitas pessoas. Uma besta, poder, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Mais uma vez, reinos que são envolvidos e filosofias que determinam as ações desses reinos. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Blasfêmia é de oposição, aquilo que se opõe a Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Perceba, queridos, a gente tem aqui uma análise, né? Era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. A gente vai a Daniel capítulo 7 e a gente tem lá os grandes reinos que dominaram. Então, as filosofias desse reino, nós temos Grécia, nós temos Babilônia, nós temos Medo-Pérsia, esses grandes poderes. E o dragão deu à besta o seu poder. Então, por trás desses poderes, por trás da besta que emerge do mar e por trás da besta que vai emergir da terra, a gente vai ver na sequência, quem está? O dragão. Então, mais uma vez, o cenário de Apocalipse 12 se retrata aqui. O dragão, o diabo, está por trás de sistemas, de poderes, de reinos, de política, de filosofias para perseguir, para se opor, para destruir aquilo que o Senhor apresenta, aquilo que está na palavra de Deus. E aqueles que foram fiéis, lembra? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, eles vivem o que Deus apresenta na sua palavra e têm uma compreensão clara da profecia. Verso 3 e 4, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Mais uma vez nós temos aqui um evento histórico. Em determinado momento, o poder religioso que imperou no período da Idade Média foi ferido, foi tirado a autoridade, mas depois essa autoridade vai sendo recomposta ao longo da história, ao longo do tempo. O poder religioso romano que oprimiu, foi-lhe tirada essa autoridade em determinado momento. Em 1798, através da atuação do general Berthier, o general de Napoleão Bonaparte. Mas essa ferida vai sendo curada. Esse golpe vai sendo curado nesse restabelecimento deste poder que dominou e que voltará a dominar nos últimos momentos da história, terá força total. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, perceba, blasfêmia. E a gente mais uma vez vai a Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 9. E a gente tem lá o chifre pequeno, que se opõe a Deus, que tira o poder da autoridade da Bíblia, que traz a autoridade para si. O poder eclesiástico é a maior autoridade na terra. Mais uma vez nós temos aí o poder
que dominou no período da Idade Média, que profere com arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Mas 42 meses, eu citei ontem, é o mesmo período dos 1260 anos de supremacia da Igreja Romana, de 538 a 1798. Tá? 42 meses é o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de Apocalipse 12. O mesmo período, a mesma contagem com... ele usa simbologias diferentes aqui, a numeração diferente. Mas a contagem de dias, por exemplo, aqui, ó, dos 42 meses, né, a gente tem 360, 720, 180, a gente tem 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, são os mesmos, o mesmo tempo, o mesmo período. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, se cria uma forma, um ritual de salvação. Não é mais a aceitação a Jesus Cristo como meu Salvador e a confissão a Ele dos meus pecados, o único intercessor entre Deus e o homem. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse, período de perseguição, Idade Média. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o seu poder atinge toda a terra. E o interessante é que se a gente vai fazer uma comparação, amanhã a gente vai estudar Apocalipse 14, né? Essa mesma autoridade que é dada aqui para esta besta, para esse poder religioso que se une ao poder, vai se unir ao poder político, ele se opõe, porque lá em Apocalipse 14, a mensagem de salvação, 14 verso 6, ela deve ser apresentada a cada nação, tribo, língua e povo. A mensagem de salvação deve ir a todos os lugares. E a besta tem a sua autoridade em todos os lugares também. Então veja, aquilo que a gente apresentou ali é o conflito em toda a terra que se intensifica nos últimos momentos da história. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Consegue perceber o texto? Como ele é claro, muitos vão adorar. Muitos vão aceitar, muitos vão ser levados. E quando a gente pensa, parece, daí você diz assim, não, mas eu não serei levado. Queridos, mas esse é o discurso que ele parece ser religioso, que ele parece de piedade, é o discurso de salvação, só que é o discurso contrário do texto bíblico, mesmo que em partes é usado o texto bíblico, mas não na sua totalidade. Por isso que lá no final do capítulo 12, João se preocupou em mostrar a distinção daquilo que o Senhor revelou, daquele que é fiel, aquele que guarda os mandamentos, que faz a vontade de Deus do que está na palavra, e não a vontade do que foi instituído eclesiasticamente. Tá? Verso 10, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então percebe? Intensificação e perseguição. Claramente. E isso vai voltar agora na besta que vai emergir da terra. Porque essa besta as duas bestas vão estar unidas, os dois poderes. O poder religioso e o poder político-militar. Vi ainda outra besta emergir da terra. Como nós temos aqui o mar, que são os povos, a grande concentração, e a gente identifica o poder romano surgindo na Europa, na grande concentração de população para aquela época, nós temos uma besta que emerge da terra, de um lugar inabitado. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Esse poder que emerge, esse poder aqui,
não é um poder religioso, diferente da primeira besta, mas é um poder político. Ele tem 2 chifres parecendo o cordeiro, o poder político que é determinado por liberdade civil e liberdade religiosa. Esse vai dar autoridade à primeira besta na sua presença e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Assim como foi no período da Idade Média, que o sistema religioso se uniu ao sistema político, mais uma vez o sistema religioso vai ter poder do sistema político. Um poder, uma nação, porque a besta é um reino que surge de um lugar inabitado. Também opera grandes sinais de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo àqueles que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Este poder, esta besta, ela vai surgir depois do período de 1798, que é porque ela vai, diz o texto aqui, ela falava como dragão, exerce autoridade na primeira besta e faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Quando começou esse processo? Após 1798. Então temos que pensar numa grande nação que surge num período inabitado após esse período de 1798. Em 1796, nós temos a Declaração de Independência Americana e nós temos aqui o poder que dá forças ao Império Americano na sua fundação, que é a liberdade civil e a liberdade religiosa. Ela opera grandes sinais. Quando eu digo americana, eu estou me referindo aos Estados Unidos da América do Norte, de maneira que até faz descer fogo do céu diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi permitido realizar diante da besta, dizendo que aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida, a espada, e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Percebe? O poder religioso recebe agora forças deste poder civil. Eles se unem e todos agora são obrigados a adorar a besta. A imposição religiosa, como eu mencionei ontem, é a união da igreja e do Estado. E se você olhar para a nação dos Estados Unidos da América do Norte, você vai perceber que esta nação se deu na sua construção histórica, sua instituição, movimentos religiosos. O protestantismo surge aqui. Só que esse protestantismo se une agora ao poder religioso, porque o protestantismo se une ao poder político primariamente aqui. Aquilo que era sua distinção, tinha chifres como de cordeiro, agora se torna uma força, a união do poder da igreja com o Estado, porque fala como dragão. Então tem uma intenção, e o dragão tem uma intenção de destruir o povo de Deus, e ela dá forças para o poder religioso, e agora eles estão unidos para perseguir. E diz o texto claramente, queridos, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, diz o verso 16 e 17, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A gente sempre tem muita discussão sobre isso, né? Eu não vou aqui, a gente poderia fazer um programa só, até a gente tem um estudo sobre Apocalipse, nos referindo especificamente. Não estamos falando de o tema aqui não é uma identificação sobrenatural, algo que vai ser colocado na pele, não. Aqui tem a ver com adoração. É quem faz a vontade de Deus ou quem adorou a besta. E a besta que emerge da terra dá força para a besta que emergiu do mar, o poder religioso com o poder político, que se uniu, né? Porque era religioso também aqui, mas se uniu aqui,
dá poder e agora persegue. E vai perseguir e bloquear a vida daqueles que são fiéis. A gente tem uma repetição do período da Idade Média. Lógico que nós temos uma intensificação muito maior tecnológica de perseguição. Mas aqui tem a ver com uma coisa, queridos: adoração. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois esse é o número de ser humano. Esse número é 666. Mais uma vez, essa simbologia numérica tem a ver com a Babilônia, tem a ver com oposição a Deus. Lembra bem o que disse lá no capítulo 13 e o verso 6. Lembra o que disse lá? A autoridade dessa besta estaria por todos os lugares. E ela recebe poder da besta que emergiu da terra. E no contexto do capítulo, queridos, a marca da besta está ligada à submissão, pertencimento, adesão ao sistema contrário a Deus, à adoração. O mal histórico se organiza em estruturas que tentam ocupar o lugar de Deus e exigir a lealdade humana. Nem toda força admirada pelo mundo é legítima diante de Deus. Nem toda força. E é isso que vai acontecer. Forças que são admiradas, que têm seus seguidores, força que tem poder, necessariamente não estão fazendo o que Deus deseja. A crise final não começa no futuro distante, ela acontece todos os dias através das escolhas que a gente faz, pois ela mostra hoje a quem a gente pertence, a quem a gente é leal. É hoje. É hoje. Então não olhe só sobre o amanhã. Esses serão de fato, serão ações que vão acontecer. Mas hoje eu estou definindo se eu estou do lado do Senhor, adorando o Senhor, ou se eu estou seguindo o decreto, será final. Um decreto de adoração. Ali vai ser o sinal da besta. Mas hoje eu estou definindo se eu estou para qual caminho que eu estou seguindo. Se eu vou receber o sinal no final, me opondo ao que Deus diz e ao que esses poderes religiosos e políticos vão impor, econômicos, eu estou definindo hoje o que será o amanhã. Ainda há tempo. A palavra vai dizer: sai dela, povo meu, saia da confusão da Babilônia, saia da confusão religiosa que às vezes existe. Por favor, eu quero orar para que o Senhor nos dê discernimento. Lembra bem, o poder religioso romano se unirá ao protestantismo americano, à força americana, o poder americano que emerge da terra. Fique atento a isso, aos acontecimentos. Pai do céu, nos dê lucidez para a gente entender, para a gente fazer a Tua vontade, para a gente seguir ao Senhor. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. A gente se vê amanhã. Tchau.